E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto comum, que é corriqueiro em obras, principalmente em obras de pequeno porte. Em obras de grande porte também acontece, mas mais em obras de pequeno porte. Por quê? Porque obras de pequeno porte não é feito concreto armado. E eu tenho falado isso em alguns vídeos que eu posto aqui, e muita gente confunde. Concreto armado, pessoal, não é porque a gente fala concreto armado que é alvenaria, vigas, pilares. Isso, concreto armado, é aquilo que a gente vê em prédios, onde se levanta pilares, faz vigas, faz pilares, vigas, vai levantando o esqueleto do prédio e depois vai fazendo a alvenaria, certo? Isso é o concreto armado, porque os elementos, as vigas, trabalham isoladamente da parede. Por isso que se deixa aquele espaço para fazer encunhamento, para que quando a viga deforme, ela não mande carregamento para a parede, certo? Entendido até aí? Em obras de pequeno porte, não. A gente executa, faz as nossos pilares, as alvenarias servem como forma para pilares, a gente faz a alvenaria e coloca uma viga, teoricamente uma viga, né? Porque viga é um elemento que vence um vão. Se ela está em cima de uma parede, ela não está vencendo vão nenhum, ela está mandando carga para a parede, certo? Então, aí a diferença. Então, é comum, eu desenho um esboço aqui, e a gente faz as nossas alvenarias, está apoiada sobre um baldrame, certo? E esse baldrame, normalmente, ele é apoiado aqui, ó, no solo, certo? E aí, o que muita gente pensa? Pô, se eu vou apoiar o meu baldrame no solo, já é um erro eu considerar a resistência desse solo, a não ser que seja uma fundação corrida. Só que nesse caso não é o caso. Então, se houver algum abatimento, algum afundamento desse solo aqui embaixo, como eu considerei esse solo aqui e fiz a nossa viga baldrame com uma seção menor por considerar esse solo, se esse solo abater, o que vai acontecer? Essa viga, esse baldrame, vai ter uma deformação excessiva e tudo que está em cima dele vai deformar também. Inclusive, a nossa parede vai sofrer uma deformação. Se essa deformação aqui passar de 10 milímetros, vai ocasionar aqui, ó, trincas a 45 graus, certo? Aquelas famosas trincas nas alvenarias, nas janelas ali, que muitas vezes é confundida com recalque diferencial, certo? Ou seja, um afundamento da nossa fundação. No caso aqui foi a nossa viga baldrame que sofreu essa deformação excessiva, causando essas fissuras. Então é muito comum, pessoal, mas é muito comum mesmo isso acontecer em obras de pequeno porte. Por quê? Porque como as nossas alvenarias elas estão em cima do nosso baldrame, o carregamento que chega na laje, pela viga está ali junto com a nossa alvenaria, a laje manda carga para a viga, certo? Uma cinta, né? Porque está em cima de uma parede, e a alvenaria descarrega onde? No baldrame. Aquele baldrame que era só para receber as cargas da alvenaria, se for um sobrado do pavimento em questão, vai receber cargas do segundo pavimento. E aí, uma carga excessiva nesse baldrame vai fazer com que esse baldrame ele deforme e as paredes vão sofrer como consequência disso. Por quê? As paredes, pessoal, as alvenarias, elas dão sinal. Se você vê uma fissura, certo? Alguma coisa está acontecendo. Fissura é sinal de tração. Alguma coisa está querendo separar. Forças estão acontecendo ali para que essa trinca aconteça. Então, quando uma coisa desse tipo acontece, tem que se investigar para saber se é o baldrame que deformou, para saber se é falta de uma verga, para saber se é falta de uma contraverga, para saber se tem um recalque ali do solo. Então, não é sempre que uma fissura em 45 graus, ela é um recalque. Muita gente já chega diagnosticando, condenando, é um recalque do solo e vamos fazer um reforço de fundação. Então, muitas vezes, pessoal, é baldrame, deformação excessiva no baldrame, o baldrame vira um arco realmente, e a parede, como está em cima, ela acompanha e fazendo aquela fissura ali, direcionando, pessoal. Importante dizer que a fissura, a parede, ela direciona exatamente o ponto
onde o baldrame deformou mais. Então esse é um vídeo que eu queria gravar para vocês sobre esse assunto. Eu estou gravando vídeos aqui, dicas de obra, né, parte elétrica, principalmente, pessoal, a gente que vai executar serviços de parte elétrica, a gente tem tido muita dificuldade, porque, né, aproveitando o gancho aqui, porque as pessoas vão fazer as suas lajes, vão montar as suas lajes, e muitas vezes o pedreiro tem conhecimento, mas muitas vezes não tem, e aí acaba deixando um eletroduto para poder fazer as fiações de entrada, as fiações para os circuitos que vão alimentar a casa. Então acaba sobrecarregando ali muitas vezes um eletroduto de 3/4 para passar aí 8, 10 fios. Então já está bem fora da norma. Então, pessoal, vai fazer uma casa? Contrate um eletricista ou um pedreiro que entenda da divisão dos circuitos, e ele vai direcionar para vocês. Então já vai deixar o eletroduto certo, na posição certa. O que você ganha com isso? Você economiza material, certo? Economiza mão de obra, porque se o cara vai gastar ali um certo X tempo para fazer essa instalação elétrica para você, ele vai gastar 1/3 do tempo de ficar adivinhando por onde que ele vai passar aí a iluminação. Então, sempre importante, pessoal, projetar, né? Contratar uma pessoa que entende já como vai ser feita aquela instalação, para tá dividindo aí, para colocando esses eletrodutos aí na laje, de preferência, lógico, antes de concretar. Então, essa é uma dica para vocês, e até uma próxima.